A música parou, a festa acabou, mas para a sua empresa, o maior perigo começa exatamente agora. Você sabia que os dias imediatamente após um feriadão prolongado, como é o caso do carnaval, é onde acontecem picos significativos de acidentes de trabalho e quedas brutas de produtividade? Enquanto muitos veem apenas confete, festa, alegria, o gestor inteligente ele vê um campo minado de risco. Reflexos lentos, fadiga acumulada e desatenção. O custo de um acidente na quarta-feira de cinza pode apagar o lucro de um mês inteiro, talvez de um ano inteiro da sua empresa. Hoje nós vamos falar sobre como blindar a sua operação contra a ressaca operacional. Vem comigo! Vamos ser diretos e francos aqui. O retorno do carnaval traz colaboradores que muitas vezes enfrentaram dias de privação de sono e consumo excessivo de álcool. Estudos indicam que 24 horas sem dormir é equivalente a um nível de álcool no sangue de 0,10%, muito acima dos limites legais de dirigir em muitos países, inclusive o nosso. Com base nessa informação, isso significa que o seu operador de empilhadeira, por exemplo, o seu técnico de manutenção, o seu motorista, eles podem estar legalmente sóbrios, mas cognitivamente eles estão incapazes de executar aquela atividade. Sono atrasado e álcool é uma combinação perfeita para um acidente do trabalho. Imagine você tentando operar um software complexo em um computador que está com 90% da memória RAM ocupada por arquivos temporários inúteis. A máquina vai travar, ela vai ficar lenta e comete erros nesse processamento. O cérebro do seu colaborador pós-carnaval é esse computador. Ele está lá, mas o processamento está comprometido. E dependendo tanto de álcool que a pessoa ingeriu, isso existe um tempo para esse álcool sair do organismo. Então, às vezes, ele até pode ter dormido na noite anterior, mas se ele bebeu até tarde, dependendo da quantidade que ele bebeu, esse álcool ainda vai estar no organismo dele. E isso pode afetar as atividades que ele desenvolve. Você já ouviu falar sobre o presenteísmo. O presenteísmo é a pessoa estar presente, o corpo dela está presente, sabe? Mas a mente dela está em outra dimensão. A gente costuma falar aqui, né? Está em Nárnia, né? E está em Nárnia, só está o corpo aqui, tá? Então esse é um segundo ponto crítico. A gente já falou de álcool, a gente já falou de sono, e agora a gente tem esse problema seríssimo, que é o quê? É o presenteísmo. O funcionário, o colaborador, ele vem, ele bate o ponto para não perder o dia, para não perder os benefícios, mas a mente dele ainda tá lá no feriado, e aí ele não consegue focar aqui no trabalho. É claro que isso não acontece só por causa do carnaval. O presenteísmo tem vários fatores, mas você, nós que somos gestores, nós que não queremos que os acidentes aconteçam, a gente precisa entender que o presenteísmo, ele é um fator de risco que a gente precisa estar ligado nele, a gente precisa estar conectado com ele, porque às vezes o corpo da pessoa tá ali, mas a mente tá em outro lugar. É como que se fosse um goleiro, né? O goleiro entra para jogar, tá uniformizado, tá de luva, tá tudo certinho, mas ele tá machucado. Aí quando o time adversário chutar, vai fazer o gol, porque ele não vai conseguir catar aquela bola, sabe? Porque ele tá machucado, mas ele tá todo com todo o aparato para ir pro gol. Então, só que não adianta, né? Não adianta só o corpo e ele tá todo uniformizado e com todo o EPI, se a mente dele não estiver focado no jogo. É a mesma coisa que o trabalhador, ele tem que estar focado na atividade dele. Não adianta só estar com o EPI, só estar com o uniforme, se ele não estiver focado no que precisa ser feito e de forma segura. E se você que está assistindo aqui, você vai pular carnaval, ou se você não vai pular carnaval, aproveita esse momento, deixa um joinha aqui, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal aqui, e se esses assuntos estão te ajudando, deixa seu comentário aqui, né? Deixa o seu joinha pra gente entender que a gente está no caminho, e esse vídeo pode até ajudar outras pessoas também. Conto com a sua colaboração. E não se engane,
Se um acidente ocorrer porque um funcionário estava visivelmente inapto após o feriado, ele não estava bem, a responsabilidade civil e criminal pode e vai recair sobre a empresa e seus gestores. Por quê? Por negligência na supervisão. Sim, a empresa é obrigada a supervisionar. É a famosa culpa invigilando, que o legislador chama, que é o quê? Que é vigiar, é analisar, é cobrar, é estar em cima da galera ali. Por quê? Porque se a pessoa não tem condição de trabalhar, e existe um risco significativo na nossa empresa, a gente precisa estar atento a isso para que esse trabalhador não se exponha a esse risco. Nós sabemos que o carnaval é uma realidade, nós sabemos que a maior parte dos colaboradores vão para o carnaval, então a gente sabe que esse é um risco, e se a gente sabe que esse é um risco, a gente precisa estabelecer medidas preventivas para minimizar esse risco. A NR1, o Ministério do Trabalho, o legislador, ele é claro sobre a gestão de riscos ocupacionais. E isso inclui avaliar o estado do trabalhador antes de atividades críticas. Que assim como tem o carnaval, talvez pode ter tido outro motivo, né? Talvez a pessoa não está bem naquele dia. Então eu preciso fazer essa análise antes de expor o meu trabalhador. É como se a empresa fosse um motorista da rodada. Se você sabe que o seu amigo não tem condição de dirigir, você não vai entregar a chave do carro para ele. Se entregar, ele pode bater e aí você vai ter uma corresponsabilidade, inclusive, com relação a esse desastre que aconteceu. Então, como gestor, você não pode entregar a chave da máquina perigosa para quem não está em condições plenas. Essa questão de responsabilidade civil, criminal, muitas vezes ela é mal compreendida. Muitas pessoas acham que a culpa é sempre só do funcionário, outros acham que é só da empresa. E para entender um pouquinho melhor onde é que começa, onde é que termina as responsabilidades, eu vou deixar um outro vídeo que eu falei sobre responsabilidade civil e criminal, que está aqui no nosso canal aqui, e você vai conseguir ver uma explicação mais detalhada e profunda sobre esse assunto. Então, linkzinho no card, linkzinho aqui embaixo para depois você dar uma conferida. Mas espera aí, vamos terminar esse assunto aqui. E aí talvez você está pensando aí, Medeiros, mas e agora? O que eu faço então? Toda a responsabilidade é minha, os caras não vão ir pro carnaval, o que eu faço então? Calma, vamos lá. Medidas preventivas que você pode aplicar aí na sua empresa. O DDS de reintegração pós-carnaval, pós-feriadão é importantíssimo, sabe? Junta todo mundo, para todo mundo, sabe? O diálogo de segurança. E vamos falar especificamente sobre, tivemos um feriadão agora, sabe? Eu sei que uns tomou, outros não tomou. Pede para levantar a mão quem tomou uma cervejinha, né? Que se foi bom, se não foi bom o carnaval. Quem descansou, levanta a mão aí também. Então, alinha, sabe? Faz um alinhamento mental com a equipe. E isso, sabe? Porque você sabe que essa é uma realidade que está acontecendo aí na sua empresa. Até por isso que você está assistindo esse vídeo, até aqui. Então, voltou de um feriadão prolongado, junta todo mundo, sabe? Se você tiver aí uma galera de segurança desenrolada, pede para eles fazerem um DDS diferente, um negócio mais animado. E ressalta a importância de que a empresa não quer ter acidente e que precisa todo mundo bem. Então, já faz isso no retorno desses feriadão prolongado aí, beleza? Segundo item que você pode fazer diferente aí nesse volta de feriadão aí, é inspeção, checklist detalhado nas máquinas e equipamentos, né? Então vamos fazer uma revisão rigorosa de todas as máquinas e equipamentos antes de começar a utilizar, antes deste primeiro uso, sabe? Porque isso evita falhas, isso já é uma obrigação legal e talvez cada um vai ter que vir, não só fazer o checklist, mas eles vão ter que vir e apresentar para a gerência a situação da máquina, sabe? Então tenta bolar alguma coisa aí, claro, conforme o seu tempo e tudo mais, mas que todos os checklists desse retorno do feriado vão precisar ser validados pela alta direção antes de começar o trabalho. Você dá um tempo, né? Você já fez uma conversa um pouquinho mais longa do que o normal, você já alinhou com a galera e você já falou, agora vocês vão fazer o checklist de todas as máquinas e vocês vão trazer para mim validar, né? Para mim ou para outra. Aí você vê quem que vai fazer sentido isso. Mas não vamos começar as atividades antes de todos os checklists serem conferidos e validados pela alta gerência, pela alta direção e como você achar mais oportuno aí.
A triagem de aptidão é outra coisa importantíssima. Se você tem um serviço de medicina, ou mesmo que você não tenha, como você sabe que tem um feriadão, você pode contratar uma enfermeira, um técnico de enfermagem, alguém da área da saúde, para quê? Para vir conferir a pressão arterial de todo mundo, né? Sabe? Para dar uma conversadinha, fazer uma avaliação, uma anamnese da condição de saúde de cada trabalhador antes de começar as atividades. Inclusive, você pode aplicar até o bafômetro aí na sua empresa. Claro que tem todas as regras para isso, tá? Se quiser mais, que eu fale mais sobre isso, se tiver dúvidas, manda pergunta aqui. Mas, enfim, é uma triagem de aptidão. Você vai observar, é claro, vai ter que trazer profissionais da área. Para quê? Para identificar sinais de exaustão, sinais de mal-estar. Então, isso deixa as coisas mais ativas, não reativas, né? Então você está trabalhando de uma forma preventiva antes da galera executar aquelas atividades. Uma outra sugestão, um quarto item aqui de medida preventiva é um escalonamento de risco. Você evita a execução de tarefas críticas nas primeiras horas do dia. Então, vamos falar de espaço confinado, vamos falar de trabalho em altura, atividades críticas, você deixa para metade do dia, deixa para o período talvez da tarde ou para o outro dia, enfim, claro, dentro da sua organização aí. Então, é uma opção. Quinto item, campanha de hidratação e nutrição, sabe? Você pode trazer umas frutas, você pode trazer água para a galera, talvez uma água com gás para dar uma... Tá certo, talvez não seja de todos que gostem, né? Mas enfim, é incentivar o consumo de água e refeições leves para combater essa fadiga metabólica. Então, se a gente ajuda o trabalhador nessa recuperação, dessa capacidade cognitiva, a atenção dele vai estar mais focada ali. Então, é outra sugestão. E o sexto item que eu quero trazer para você é a importância da presença constante dos encarregados no chão de fábrica durante esse primeiro dia, sabe? De pós-feriadão. Porque o que acontece? Às vezes você vai levar a galera para fazer reunião e aí a galera fica solta lá. Então, assim, você vê que é uma questão estratégica ali. Então, eu vou precisar deixar os líderes acompanhando a galera para, pelo menos nessa primeira manhã, nesse primeiro dia aqui, para quê? Para ter convicção que todo mundo vai estar bem, sabe? E aí você não marca uma reunião gerencial, tirando os líderes da produção, das frentes de serviço. Você deixa eles nas frentes de serviço. Por quê? A gente tá voltando um feriadão. Às vezes o cara diz que tá bom, às vezes o cara diz que, né, passou lá, enganou a enfermeira lá, sabe? Então, assim, deixa os encarregados, deixa os líderes focados no campo para supervisionar a galera se realmente tá tudo bem. Por quê? Porque eu tô voltando de um pós-feriado, então eu preciso ter atenção total na galera pra gente não correr risco. E eu vou fechar aqui o sétimo item, aqui, a sétima sugestão de medida preventiva aqui para você, é a importância de a gente também ter autoprodutividade, sabe? Se eu não estou me sentindo bem, eu preciso avisar a minha gestão, a minha direção, a minha liderança, sabe? Então é importante isso. E lá naquele DDS, inclusive, você precisa falar isso para todo mundo, sabe? Então, se a pessoa não está se sentindo bem, realmente avisa, fala, né? Qual dessas que é a melhor? Eu não sei qual é a melhor, porque cada caso é um caso, sabe? Eu já apliquei elas todas de diferentes formas, apliquei algumas isoladas, analiso o que faz sentido aí para você. Inclusive, se você faz outra coisa diferente desses feriadão, nesses carnaval, escreve aqui embaixo também para a gente compartilhar essas informações aqui, todo mundo aprender uns com os outros aqui. O carnaval é parte da nossa cultura aqui dentro do Brasil, e eu não tô aqui julgando se isso é certo ou se isso é errado. A gente tá falando dos riscos e de coisas que a gente pode fazer para minimizar os riscos. O ambiente de trabalho exige o quê? Profissionalismo, exige estado de alerta total, especialmente no retorno desses feriados onde as pessoas acabam se desconectando do trabalho. E se você não tiver 200% de atenção no trabalho, a possibilidade de acontecer um acidente é muito grande. E isso é ruim tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Não deixe que a ressaca da festa se transforme na ressaca financeira de um processo trabalhista ou de um acidente grave. E claro, se você quer implementar uma cultura de segurança que funciona o ano todo, inclusive no carnaval, conte com a experiência da gestora, e a gente está há 15 anos ajudando as empresas a realmente fazer segurança e que as pessoas voltem felizes para suas famílias sem um acidente, sem uma doença. Quer mais informações? Link está aqui na descrição do vídeo. Trabalhe com segurança, pule carnaval com segurança e volte a trabalhar depois do carnaval com segurança também. Até o próximo vídeo. Valeu!